O deputado PT Valmir Assunção soltou uma pérola na CPI do MST. Segundo o petista, o objetivo das invasões de terra é pressionar o governo para desapropriar a terra para o MST. Obviamente que a fala do petista não passou despercebida e foi comentada e ridicularizada pela deputada Caroline de Toni. Acompanhe. Quando existe uma ocupação de terra, é justamente para pressionar o Estado brasileiro, o governo, a cumprir a Constituição. O pequeno agricultor não precisa provar se a terra é improdutiva ou não. Quem tem que provar se é produtiva ou não é o grande produtor. É esses que não compram a Constituição Federal. E é contra esses... deputado. E é esses que o Estado brasileiro tem que ir lá e desapropriar a terra e assentar as famílias que querem trabalhar. Presidente, chegou o momento da gente realmente investigar o que esse movimento faz no campo. Já ocorreu antigamente uma CPI da FUNAI e do INCRA, onde mais de uma centena de pessoas foram indiciadas na polícia. E nós vamos requisitar a vinda dessa documentação, inclusive para instrumentalizar e dar subsídios para essa CPI, porque é um absurdo que a gente tenha que ouvir nessa comissão que quando existe invasão, como o deputado que me antecedeu, é para incentivar o Estado a fazer isso ou aquilo. Ou seja, não é fazer justiça com as próprias mãos, o que é inclusive vedado pela justiça brasileira, mas vamos fazer um crime, porque invasão de propriedade é crime, para que o Estado daí se mobilize, não para combater o crime, mas para tentar fazer aquilo que a gente acha que é o certo, que é repartir terra que são produtivas, porque eu tenho recebido ligações, presidente, de pessoas que têm medo desse movimento, áreas totalmente produtivas, cujo proprietário foi mantido em cárcere privado, foi extorquido, foi praticamente expulso da sua terra e está na justiça hoje. Inclusive, eu recebi ligações de pessoas do Paraná, nem só de Santa Catarina, e que eles estão com o processo na justiça até hoje para a retomada da terra e tem medo de vir depor. Eu falei, você quer depor sobre o que aconteceu com você e com a sua família? Ah, porque é um movimento em prol da reforma agrária. Ah, porque é um movimento em prol de alimentação saudável. Eu vou atrás dessa lista, e sei que tem muito em Santa Catarina também, de assentados que não produzem orgânicos, como aqui, ó. Estão fazendo um sensacionalismo barato aqui, com produtos orgânicos aqui. Meia dúzia fazem isso, mas a grande maioria em Santa Catarina... Respeita o meu local de fala, deputada. Respeita, a senhora fala em respeito às mulheres, então respeita o meu local de fala. Reponha, por gentileza, alguns segundos, presidente. 20 segundos. Pode repor 20 segundos, por favor. Presidente, lá em Santa Catarina, eu sei de casos de cooperativas e de casos de assentados que têm contrato com multinacionais, com transgênicos, biotecnologia, com agrotóxicos que eles falam que são contra, que destroem o meio ambiente. Mas vocês vão ver que eles produzem com transgênicos, sim, porque dá mais produção, e a gente sabe que orgânico não dá para alimentar a humanidade inteira, né? Então vamos parar de hipocrisia. Essa é uma das falácias que nós vamos desmascarar nessa CPI. Outra falácia que a gente vai desmascarar nessa CPI, que é um movimento por luta por justiça social no campo. Por terra igual. Isso aí é um movimento que causa terror no campo, que vai lá, invade propriedade produtiva, tem ameaça, extorsão. Eu tenho inúmeros casos, nós vamos trazer aqui os agricultores, e aí a gente vai ver essa hipocrisia sendo desmascarada. Porque está na hora de a gente falar a verdade, inclusive das ligações desse movimento com o atual governo. Por que tem gente sendo nomeada, mais de 19 superintendências do INCRA, com lideranças do MST, que causa baderna e crime no campo? Que esse governo tem que ser chamado. O presidente do INCRA, nós já fizemos o requerimento. Essa feira aí foi financiada com dinheiro público, que veio falar de reforma agrária em São Paulo. Nós temos que esclarecer, presidente. Então, não é criminalizar, é trazer a verdade dos fatos para o povo brasileiro saber o que esse movimento de crime e de terror no campo causa contra a agricultura do país, que realmente gente que quer produzir é afetada por esse movimento. Muito obrigado, presidente. Isso é um absurdo e, de fato, precisa ser investigado.